Eu vou te ensinar aqui alguns pontos sobre o frete, mas saiba que o frete sozinho, você abaixar o preço do frete, não vai fazer o seu cliente comprar. Você achar um envio que seja mais barato do que o correio, não vai fazer o seu cliente comprar de você e não vai fazer você alcançar os seus R$ 3.000. O frete é uma coisa que a gente tem tanto medo, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de citar para o cliente e espantar o cliente, mas quando você aprende a fazer o roteiro certinho, o frete ele vai ser um ponto positivo para você e não negativo. Inclusive, através do frete, a gente vai fazer a técnica do estoque. Às vezes, o frete alto faz o seu cliente levar outro produto. Então, o frete ele vai ser usado como um gancho para fechar a venda, tá? E também vai ser usado para aplicar a técnica do estoque. Então, o preço do seu frete pode ser uma coisa positiva, mas para que isso seja uma coisa positiva, você precisa efetuar toda a estratégia. Eu vou te ensinar aqui alguns pontos sobre o frete, mas saiba que o frete sozinho, você abaixar o preço do frete, não vai fazer o seu cliente comprar. Você achar um envio que seja mais barato do que o correio, não vai fazer o seu cliente comprar de você e não vai fazer você alcançar os seus R$ 3.000. Você vai usar como gancho para fechar a venda. Ou seja, tem frases mágicas, né? Eu não vou falar todas aqui, porque senão a gente ia estender essa live muito além do que ela deve. Mas o frete, ele vai ser usado para fechar a venda. Você tem que usar o roteiro completo. Se eu passasse só as frases mágicas do frete, você ia começar lá do finalzinho, tá? Porque o roteiro da conversa com o cliente, ele segue uma lógica. Se você começar da parte errada, você perde o seu cliente. Você perde ele na mensagem. Já aconteceu com você de você mandar uma mensagem do cliente perguntar para você qual é o preço? E aí você respondeu o preço e o cliente ir embora e nunca mais falar com você, ou você perguntar alguma coisa para ele e ele sai e deixa você no vácuo, você fica lá falando sozinho. Por quê? Porque você perdeu o seu cliente. Na estratégia da conversa, você perdeu o seu cliente, tá? E uma pessoa que entra em contato com você para perguntar sobre o preço, esse cliente, ele tá interessado no seu amigurumi. Se você fizer toda a estrutura da conversa, todo o roteiro que eu ensino lá nos primeiros módulos do curso, se você fizer todo o roteiro, você chega na parte do frete, que é ali no final, mas o frete vai servir para fechar a sua encomenda, certo? Ele vai ser o finalzinho. Então, se eu ensinasse para você só o roteiro da conversa do frete, faltaria muita coisa antes disso, e aí você ia aplicar só a parte do frete e não ia conseguir chegar no objetivo. Não adianta achar que o problema da venda do seu amigurumi é o frete. Ai, Ju, eu tava quase fechando a venda. Quando eu falei que o frete era R$ 30, ela sumiu. Você, então, não estava quase fechando a venda. Ela só estava esperando um motivo para te deixar no vácuo. E aí, muitas vezes, ela usa o frete como esse motivo. As pessoas estão acostumadas a pagar frete o tempo todo. Se ela não pagou o frete do seu amigurumi, é porque ela não achou que a régua do valor está alta, tá? Se ela não pagou, se ela reclamou ou qualquer coisa assim do seu frete, é porque a régua do valor não foi aplicada corretamente e ela está baixa, tá bom? Isso é um indicativo de que você precisa melhorar o seu roteiro de venda, o seu roteiro ali do direct. Se o amigurumi é 180, até mais ou menos R$ 90 as pessoas estão dispostas a pagar pelo frete, se você fizer a estratégia correta, se você fizer o roteiro correto, tá? Beleza? Então, o preço do frete não afasta as pessoas. Eu vendia muito amigurumi e eu vendia sempre para fora aqui de Goiânia. Então, por exemplo, de Goiânia para Brasília, R$ 20. De Goiânia para São Paulo, R$ 32. De Goiânia para o interior de São Paulo, R$ 36. De Goiânia para Minas Gerais, R$ 38. Eu tenho decorado o preço dos fretes porque eu vendia muito para esses lugares. Mas de Goiânia para 2 horas depois, Manaus, né, pro Amazonas, ficava em torno de R$ 50 a R$ 70.
Mesmo assim, as pessoas pagavam, tá? Sem reclamar. Elas pagam se você começar a usar a estratégia correta, beleza? E aí ainda tem a estratégia do estoque, onde você acrescenta mais um amigurumi dentro do mesmo envio, porque não aumenta, o envio não aumenta por você aumentar um amigurumi, e a pessoa mentalmente divide esse frete por 2. Então, digamos, se ela comprou um mini-min, R$180. E aí o frete, R$40. Aí ela faz a conta. 180 mais 40, 220. Ficou caro. Aí você fala assim, você pode colocar mais um amigurumi nesse envio e você não vai pagar mais pelo envio. Aí ela faz a conta, 180 mais 180, 360. Com mais R$40 o frete foi para 400, ou seja, o frete ao invés de R$40, na cabeça dela o frete caiu para 20, porque ficou 20 para um amigurumi e 20 para outro amigurumi. E aí ela vai querer levar 2 para aproveitar o frete. Você entendeu? Uma vez eu fiz uma estratégia dessa com uma cliente, ela levou 5 amigurumis para aproveitar o frete. Então, o frete, ele pode te ajudar na sua venda. Olha que coisa louca, muito bom, né? Então tá, Ju, como que eu faço o frete então? Como que eu vou fazer para enviar o meu amigurumi? Eu nunca enviei o meu amigurumi, eu não sei como faz para enviar o meu amigurumi. Primeira coisa, se eu falei para você que o cliente vai fechar a encomenda fazendo o pagamento desse frete, logo você entende que você não vai poder ir até o correio para procurar quanto que custa, quanto que ficou a caixa, PPP, papapá. Você não tem esse tempo. Você precisa aqui, ó, a cliente tá falando, e aí? Como é que vai ser? Aí você fala, ó, deixa eu te mandar aqui, vou calcular o frete e eu já te mando pra gente fechar a encomenda. Você vai pegar no seu celular mesmo e você vai descobrir quanto que vai ficar o frete para essa cliente. O site que você vai usar para procurar o preço do frete para essa cliente é o site dos Correios, tá? Procura lá www.correios, coloca no Google Correios que vai aparecer lá. Dentro do site do Correios tem uma aba que se chama Preços e Prazos. Ele também tem um aplicativo, tá? O Correios tem um aplicativo e, se eu não me engano, Preços e Prazos do Correio tem um aplicativo que fica mais fácil para você pesquisar aí na sua casa. Tudo que você vai precisar da sua cliente é uma informação apenas, o CEP dela. Então, quando você estiver fechando a encomenda, você vai perguntar, me passa o seu CEP para eu poder calcular o frete para você. Então, você entende que se você seguir o roteiro da conversa direitinho, você não precisa cobrar o seu cliente. Aquele momento chato que você... Será que é agora que eu falo do dinheiro? Será que eu cobro ele agora? Será que eu deixo para cobrar depois? Será que eu tenho que falar que é 100% antecipado? Ah, mas antes você precisa cobrar 100% antecipado. Ou então falar assim, ó, o frete é por sua conta. Se você seguir o roteiro direitinho, bonitinho, você não precisa passar por nenhuma dessas situações chatas. Durante a sua conversa, você já vai deixando claro todas as regras da sua encomenda. Durante a sua conversa, tá? Então, nessa parte do frete, você vai falar, ao invés de falar assim, o frete é por sua conta. Você tem que pagar o frete. Ah, mas aí ainda tem o frete. Ao invés de falar tudo isso, você vai falar simplesmente, me passa o seu CEP para eu calcular o frete para você. E aí ela vai te passar o CEP. Quando ela te passou o CEP, você vai jogar lá dentro do site do Correio. Lá vai ter o seu CEP, o CEP do seu cliente, o CEP do seu destinatário. Vai ter o tamanho da caixa. Ah, Ju, mas eu não sei o tamanho da minha caixa. Vou dar uma dica para você. Você pode usar um tamanho padrão, tá? Um tamanho padrão do correio. Esse tamanho padrão é o tamanho que você vai usar para encomendas de até 1 quilo. E qual é o peso de um mini-min, por exemplo? Um mini-min depende do mini-min, né, gente? Esse mini-min aqui, ele tem mais ou menos 200 gramas. Tá? É bem pouquinho, ou seja, cabe 5 amigurumi desse em um envio de 5 quilos. Tá? E dentro de uma caixa de 20 por 20 por 20. Então, lá vão ter 3 espaços para você colocar o tamanho da sua caixa. E aí, você coloca o tamanho padrão 20, 20, 20. E aí, você coloca até 1 quilo. Nesse tamanho padrão de 20 por 20 por 20 e até 1 quilo, cabem mais ou menos 5 amigurumis como esse. E aí, se você vender 5 amigurumis como esse, o seu cliente já vai fazer a divisão na cabeça dele e o frete vai estar saindo barato. Entenderam? Então, se você quiser vender
um para um irmão, um para outro, o frete fica o mesmo preço. Se você quiser vender um amigurumi e um Papai Noel, o frete continua o mesmo. O amigurumi mais o amigurumi Jesus, o preço continua o mesmo, tá bom? Então vamos lá. Você vai preencher o tamanho, o quilo e, se você quer, o seguro, tá? O seguro é sempre legal de fazer, porque se acontecer alguma coisa com a sua embalagem, eles devolvem o dinheiro para você e você não perde aquela encomenda. É 0,2% do seu pagamento. Então, vai dar aí R$2 mais ou menos. Depois que você preencheu isso, você vai colocar calcular e ele vai te dar o preço exato de quanto vai ficar aquela encomenda e quanto tempo vai entregar. Você vai criar uma autoridade tão grande quando você passa essas informações precisas para o seu cliente, porque o cliente sente segurança em você. Sabe? Olha, o frete fica R$29,90 e vai chegar aí na sua casa em 10 dias depois da postagem. Como eu combinei com você que a gente vai enviar para você no dia 20, com mais 10 dias ele vai chegar aí na sua casa até o dia 30. Fica bom para você? Qual que é melhor para você? O pagamento via cartão ou via Pix? Acabou, sua venda tá fechada, a pessoa sente a sua segurança, ela sente o seu poder, o seu, sabe, a sua autoridade naquilo. É diferente de você falar assim, mas eu tenho que ir lá no correio para ver quanto que fica. Não, vamos fazer assim, eu vou fazendo e aí depois eu te passo o valor do frete. Mas só que eu não sei quanto é que fica o frete. Você tá entendendo? Quando você tem o seu script, quando você fala com autoridade, porque você sabe o que você vai falar. Esse é o grande segredo, é você saber o que você tá falando, o que você vai falar, qual que é a próxima pauta da sua entrevista. Quando você sabe, você cria uma autoridade, você fala melhor. Aí depois disso, ela vai pagar pra você tanto o amigurumi quanto o frete. Se for por cartão, ela vai pagar, você vai guardar esse dinheirinho aí do cartão e no dia que você for levar para o correio, esse dinheiro já está garantido. Esse dinheiro não é lucro, esse dinheiro é simplesmente o pagamento do frete, é um dinheiro que você não fica com nada dele, tá? Então não conte ele como lucro, tá? O dinheiro do frete não é lucro, é simplesmente uma despesa. Então terminou o amigurumi, manda mensagem para o seu cliente, faz aquele segundo roteiro, dobra o preço da sua encomenda, dobra ali o valor da sua encomenda, né? Que você já vendeu um, você vai vender mais depois que ele tá pronto. E aí sim você vai embalar em uma caixa. Ju, precisa ser uma caixa diretamente do correio, aquela caixinha do correio? Não, você precisa fazer uma caixa que seja resistente, ou seja, uma caixa rígida, não pode ser uma caixa molenga, tá? Como se a gente fosse entregar pessoalmente, quando a gente vai entregar pessoalmente, a gente pode fazer uma embalagem, a gente pode fazer uma sacolinha, mas quando a gente vai enviar pro correio, a gente precisa colocar em uma caixa rígida. E aí você vai levar bem embaladinho, já pronto pro correio. Quando chega lá, né? Antes você vai ter colado ali o seu nome, o seu endereço em cima, o nome da pessoa, o endereço dela embaixo. Pronto. Você leva no correio, você vai se surpreender porque o preço vai dar exatamente o preço que você passou para o seu cliente, porque o site dos correios é o mesmo que eles usam lá no correio. Então dá tudo certo, é tranquilíssimo. Você preenche um documento lá que é uma declaração, paga com o dinheiro que o seu cliente já pagou para você, você já recebeu, você não tem medo de levar calote, envia para o seu cliente. Seu cliente vai receber na casa dele, tá? Copia o código de rastreio, manda para o seu cliente para ele acompanhar o pedido e pronto. É muito simples. Ju, me passa um site que seja mais barato. Como eu falei para você, o negócio não é o site mais barato, não é a transportadora mais barata. É você subir o valor do seu amigurumi.